Eu quero cumprimentar os meus irmãos e as minhas irmãs e os meus amigos das redes sociais. Hoje eu quero passar uma aula, sobre seitas e heresias, Eu quero falar sobre a seita da Congregação Cristã no Brasil, Que é uma seita pseudo-cristã, Que pesca em aquário, Tenta desviar, bons crentes, Mas infelizmente que eles não participam de escola dominical, então é mais fácil cair nas garras dessa seita, E nós vamos ver as heresias, dessa seita, pseudo-cristã. Sobre as heresias, da Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil coloca rudimentos internos para ajudar na salvação. Só a graça de Jesus Cristo não é suficiente. Colocam ordenanças como terno, gravata, roupa, sociais, também as mulheres, cabelo, saia. Isto é usos e costumes e não doutrina. Então a Congregação Cristã no Brasil coloca rudimentos internos, que é usos e costumes, roupa, terno, gravata, até parece que no arrebatamento o terno e a gravata vai subir, Então eles colocam esses rudimentos, saia, como cumprimentos da salvação. E não é doutrina, é usos e costumes. Doutrina, o que é doutrina? É ensinamento, por exemplo, a doutrina da Trindade, a doutrina do Espírito Santo, de dons espirituais, doutrina da salvação, que é soteriologia, escatologia, doutrina dos ensinos dos últimos tempos. Isso é doutrina, não é roupa. Roupa é usos e costumes. E nós vamos ver na Bíblia. A Bíblia diz que Deus não vê a aparência. Vamos aqui no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Nós vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 20, no versículo 21. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Então Deus ele não considera a aparência da pessoa. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 23. Vamos ver o que a palavra de Deus diz, sobre roupas, vestes, Evangelho de Mateus, capítulo 23, quando Jesus ele estava repreendendo os fariseus e os escribas. Olha o que ele falou no versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Então eles alargavam as franjas dos vestidos para dizer que era mais santo que os outros. Então essas pessoas usam terno e gravata para dizer que a roupa, é mais santa que os outros irmãos. Mas terno e gravata os políticos também usam. E eles são ladrões e corruptos. Quer dizer, se você vai na igreja com uma camiseta, que nem eu estou usando, uma camiseta esporte, uma camisa esporte, uma calça jeans e um tênis, para eles eu estou indecente. Eu sou um crente mundano, porque eles fiscalizam você de cima para baixo. Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. E Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus ele sempre vê o interior. Vamos falar sobre as vestes do homem e da mulher. O homem, Deus olha o interior. Vestes espirituais, traje de um espírito manso e quieto.
Em 1 Pedro, vamos para lá em 1 Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Mas o homem coberto no coração com espírito trágio de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então esse é o traje que Deus quer ver no homem, um espírito manso e quieto. Agora sobre as vestes das mulheres, vamos para 1 Timóteo. Capítulo 2, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Vamos voltar para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. Isso aqui não é uma proibição. Aqui no versículo não está como uma proibição, mas está dizendo que Deus ele vê mais o interior da pessoa do que o exterior. O apóstolo Paulo, e o apóstolo Pedro nunca se importou com o enfeite e ornamentos das mulheres, como joias ou ouro e vestidos, mas nas atitudes de quem as usa, Então, o apóstolo Paulo e Pedro nunca se preocupou se a mulher está usando joias de ouro, de prata ou no frisado do cabelo. Eles nunca se preocuparam com joias, mas nas atitudes das pessoas que estão usando. A mulher, ela tem que usar ornamento, ela é mulher, ela tem que se maquiar, ela tem que usar brinco, pulseira, fazer o cabelo, no frisado do cabelo. O problema ali que o Império Greco-Romano era um império rico, extravagante, e as mulheres ali da igreja de Corinto estavam querendo fazer um concurso de beleza. Então o problema ali era atitudes, a vaidade no coração. Mas esses enfeites é para a mulher usar mesmo. Deus ele fala sobre vestes de justiça. Vamos para Isaías. Quando Deus fala de veste, é sempre espiritual. Vestes espirituais. Isaías capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestido de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atável, e como a noiva que se enfeita com suas joias. Vamos para Apocalipse. A Bíblia fala de vestes espirituais, de salvação, Me cobriu com manto de salvação, Com vestes de salvação. A Bíblia fala de vestes espirituais, de justiça. Nós vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. E foi-lhe dada que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Aí eles falam, não, mulher não pode usar calça, porque calça é traje masculino. A calça é unissex, tanto o homem e a mulher pode usar. A Bíblia fala de vestes unissex. As vestes de várias cores era uma veste que tanto o jovem judeu podia usar, e também a mulher também. A mulher podia usar essa veste também. Vamos ver aqui em Gênesis,
tanto o jovem como a jovem podia usar essa mesma veste. Vamos aqui para Gênesis, capítulo 37. Versículo 3. José, filho de Jacó, usava uma túnica de várias cores. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Agora vamos para 2 Samuel, vamos aqui no capítulo 13, versículo 18. Tamar, filha do rei Davi, usava uma túnica de várias cores. 2 Samuel 3,18. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, com capa, só parte A. Então a mesma túnica que José usava, filho de Jacó, a filha de Davi, né? Tamar usava também. Sobre o véu agora. Vamos falar sobre o véu, a questão do véu. Você vê que o véu só existe uma passagem na Bíblia que fala do véu. Em 1 Coríntios, né? Capítulo 11. E nenhuma outra passagem vai falar do véu. E aqui, em 1 Coríntios, capítulo 11, a questão do véu, né? Do uso do véu da congregação cristã. Há 4 explicações sobre a questão do véu na igreja de Coríntios. Vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 11. Do versículo 1 ao 3, o véu é submissão da mulher ao homem. Paulo, há 4 explicações teológicas sobre a questão do véu. As outras só são suposições. A primeira explicação é que o apóstolo Paulo estava tratando a submissão aqui do homem, né? A submissão da mulher ao homem. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, a primeira explicação seria submissão. A palavra véu é jogar em volta. Então, a mulher era coberta pelo marido ali. A segunda explicação, aqui pode ser o véu mesmo. Poderia ser o véu mesmo, aqui. Versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Aqui seria também o próprio véu. Ali a igreja de Coríntios usava-se o véu. Há várias suposições, né? Por que usava o véu ali? Outra explicação, o véu seria o cabelo. Aqui no versículo 15 fala: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então seria o cabelo. Mas o apóstolo Paulo ele não fala que se cortar o cabelo, a mulher vai para o inferno. Não fala isso daí. E tosquiar é rapar. Não está dizendo que não pode cortar as pontas. Ou o cabelo curto, né, para a mulher. A igreja de Coríntios, a quarta explicação é que a igreja de Corinto não está mais sujeita a mandamentos, a simples mandamentos, e colocaram rudimentos internos, estavam inchados. Eles colocaram rudimentos internos como o véu, como hoje a congregação cristã coloca, né? Acréscimos, né? Rudimentos internos ali. Porque eles não estavam mais sujeitos
as simples, né, ordenanças, né, da Bíblia, né? Era a igreja que mais tinha dons, mas era a igreja que mais dava trabalho para o apóstolo Paulo. Vamos aqui em 1 Coríntios 14, versículo 36. Aqui no 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Olha o que o apóstolo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo. Saiu de vós a palavra de Deus, ou só veio para vós? Porque eles estavam colocando rudimentos internos ali, se achando mais santo que as outras igrejas. Eles estavam inchados, né? A Bíblia diz. Mas o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 11, vamos voltar lá, no versículo 16, ele diz: quem quer ser contencioso, né? Seja contencioso e viver em contenda. 16, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. As outras igrejas não têm costume em contender. Ele está dizendo. Vamos ver aqui. Sobre, né? Os adeptos da seita da congregação cristã no Brasil só oram de joelhos. Eles não oram em público, só entre eles, na sua igreja. Eles só oram de joelhos. Eles pegam aqui um versículo isolado, aqui de Mateus, capítulo 6, no versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui ele estava dizendo para não fazer que nem os fariseus, que tocam trombetas e querem se aparecer. Aqui é uma oração pessoal, íntima com Jesus. Entra no teu quarto e fecha a porta. Mas aqui não é só aqui que fala de oração. Eles pegam o versículo isolado. Aqui é uma oração pessoal, mas a Bíblia fala de oração coletiva, né? Os adeptos da seita da congregação cristã no Brasil só oram de joelhos. Eles não oram em público, só entre eles e na sua igreja, né? A Bíblia diz: a postura externa da pessoa na oração não vai determinar se ela vai ser ouvida por Deus. O que determina se ela vai ser ouvida, o que vai determinar é a sua fé em Deus, né? Não é a postura da pessoa. Exemplo na Bíblia: o rei Ezequias orou na cama deitado e foi curado. Jonas orou de cócoras no ventre do grande peixe e Deus ouviu a sua oração. Jesus Cristo orou estirado numa cruz, e muitos outros exemplos. Nós vemos aqui na parábola, né? Aqui na parábola aqui de Lucas, capítulo 18, do fariseu publicano, né? Vamos ver aqui, do 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó, o publicano, porém, estando de pé, ele estava orando de pé. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele,
porque a qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então o publicano, ele orou de pé e Deus ouviu a sua oração. Amém? Então, irmãos, terminamos a aula, a primeira parte, sobre as heresias da congregação cristã no Brasil, que os irmãos possam estar frequentando a escola dominical, para estar forte e firme, para não cair na cilada dessas seitas aí, que pescam em aquário, não evangelizam, não pregam para quem precisa, só ficam pescando em aquário, É o cristão forte, bem discipulado, na palavra de Deus, é muito difícil de cair nas garras dessa seita. Que Deus abençoe a todos, até a próxima aula.